Convido para a gente abaixar nossa cabeça, vamos ter um momento de oração. Querido Deus, nós queremos que Tu és Senhor sobre nossa vida, Tu és Senhor sobre nós, e nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que Tu tem preparado para nós hoje. Que a gente possa compreender o plano, Senhor, que Tu tens para a nossa vida. Que a gente possa entender que o Teu amor por nós, Ele é sem limites. Obrigado, ó Senhor, porque nós temos essa oportunidade de nos reunirmos aqui como Tua igreja, como Teu povo, povo que se coloca humildemente na Tua presença, para ouvir aquilo que Tu tens a ensinar. Sê Tu conosco, Senhor, nesse momento de pregação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus, em seu imenso poder, seu infinito poder e sua imensa sabedoria, Ele decidiu criar o universo. Ele decidiu criar todas as coisas que existem. Ele decidiu criar céus e terra, decidiu povoar a terra com animais, com plantas, fez os mares, povoou também os mares com peixes, com animais, povoou os céus com animais que voam, fez toda a criação, colocou no céu o sol, a lua, as estrelas, e permitiu com que tudo funcionasse de forma perfeita. As estações do ano, dia e noite, o ciclo da água, todos os ciclos que fazem com que o mundo continue funcionando, com que os animais, com que as plantas, com que toda a criação continue vivendo. Mas como obra principal das suas mãos, Deus ele coloca nesse mundo perfeito que Ele criou o ser humano. Ele coloca nós. Ele pensa, Ele cria uma criatura que é a sua própria imagem e semelhança. Uma criatura que é colocada nessa criação para que Deus possa se relacionar com ela e para que ela possa ser representante de Deus diante de toda a criação. Deus, Ele coloca o ser humano nesse mundo perfeito criado, com uma tarefa, com um propósito perfeito. O ser humano é criado para ser o representante de Deus na criação. Ou seja, quando os animais, quando as plantas, quando a criação de Deus procura o Criador, eles encontram no ser humano a imagem e semelhança de Deus, o representante do próprio Deus. E essa função de extrema responsabilidade, de uma responsabilidade sem tamanha, foi dada a nós. E nós, seres humanos, então, tínhamos a tarefa de cuidar da criação de Deus. Cuidar daquilo que Gênesis descreve como sendo um jardim perfeito, onde tudo funciona, onde há harmonia, onde há convivência. O ser humano tem o alimento ao alcance das suas mãos, não precisa sofrer para produzir esse alimento, porque as árvores do jardim produzem naturalmente. A tarefa do ser humano é cuidar e é permitir com que tudo vá bem e é se multiplicar, encher a terra, para que a criação de Deus cresça, floresça, se desenvolva. E o plano de Deus, ele é perfeito. Ele não tem nenhuma falha. É o plano eterno de Deus para com a sua criação. Só que como Deus, ele não é um operador de fantoches, ele dá liberdade para o ser humano.
esse ser dotado de racionalidade, de pensamento, de capacidade de avaliar as coisas, ele dá liberdade para o ser humano de escolher se ele de fato quer viver dessa forma, se ele de fato quer viver dentro desse plano que Deus desenhou, esse plano que Deus escreveu desde a eternidade, ou se o ser humano prefere viver de acordo com as suas próprias regras, viver de acordo com aquilo que ele acha que é melhor. Só que Deus coloca um aviso muito claro: se essa segunda opção for escolhida, vai resultar em morte para o ser humano, vai resultar em catástrofe para a criação de Deus. Porque uma vez que o ser humano vira as costas para o propósito e para a vontade de Deus e escolhe fazer aquilo que é da sua vontade, ele está se afastando da fonte da vida, que é a Deus. E ao se afastar da fonte da vida, o resultado é a morte. E num primeiro momento o ser humano ele entende esse limite que Deus coloca. O ser humano entende até onde ele pode ir sem que ele sofra consequências negativas. O problema é que a curiosidade humana, ela é muito grande. O ser humano, ele sofre da tentação. Ele faz a pergunta: mas será que é assim mesmo? Será que de fato Deus não está escondendo alguma coisa de nós? E essa curiosidade humana, ela é acentuada pela serpente que vem tentar o ser humano, que reforça esse pensamento, que reforça essa ideia pequena, inicialmente, lá no coração do ser humano. O que Deus está escondendo de mim? O que Deus não quer que a gente saiba? O que Deus não quer que a gente aproveite? Que Ele colocou esse limite. E bastou essa pequena ideia, essa pequena tentação, que esse sentimento cresceu no coração humano. E o ser humano não conseguiu resistir. E ele fez exatamente aquilo que Deus tinha proibido de fazer. O ser humano, ele buscou viver de acordo com a sua própria vontade. O ser humano buscou fazer aquilo que era do seu interesse. E como consequência, entra no mundo uma realidade que é aprisionadora, uma realidade que nos tira da presença de Deus e nos aprisiona nela mesma, que é a realidade do mal. A realidade da depravação do ser humano, do pecado. O pecado que nos amarra e que nos impede de fazermos a vontade de Deus. Uma vez que a escolha foi feita, não tem como voltar atrás. Uma vez que a decisão foi tomada, o ser humano ele não tem a capacidade de voltar atrás. Foi feito. E agora o ser humano precisa arcar com as consequências, que é o rompimento de relacionamento, é a ruptura de relacionamento com Deus, porque agora o ser humano é expulso da presença de Deus, o ser humano não sabe mais se relacionar com a criação de Deus, aquela criação que antes deveria ser protegida pelo ser humano, aquela criação que buscava no ser humano a imagem e semelhança de Deus, agora não encontra mais. Encontra no ser humano apenas um ser perverso que quer explorar e destruir para o seu próprio uso, para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. O ser humano tem um rompimento de relacionamento com o seu próximo, porque logo depois da queda, logo depois do pecado, o ser humano ele descobre que ele pode prejudicar o seu próximo, que ele pode matar o seu próximo. E o ser humano ele começa agora a usar o seu próximo também para o seu próprio benefício e não consegue mais amar o seu próximo.
não consegue mais se relacionar de forma sadia com o seu próximo. E por último, o ser humano rompe o seu relacionamento consigo mesmo, porque ele não sabe mais quem ele é. Ele perde a sua identidade, ele não consegue mais reconhecer em si mesmo a imagem e semelhança de Deus. E como consequência, o ser humano tem problemas com a sua própria imagem, consigo mesmo, com a sua identidade, com a sua autoestima. O ser humano e toda a criação, eles caem nessa situação de afastamento de Deus. E sofrem e gemem, porque eles estão longe do propósito original para o qual foram criados. O ser humano e toda a criação padece com as consequências do mal que foi escolhido, do conhecimento do mal, do bem e do mal que o ser humano escolheu. O ser humano está numa situação de desespero, da qual ele não consegue sair, da qual ele não tem alternativa. Ele está completamente preso, amarrado. Mas Deus, ele tinha um propósito original para com a criação. E ele não consegue ver o ser humano distante, sofrendo e padecendo, e se conformar com essa situação, se conformar com a maldade do coração humano. E ele escreve, ele traça um plano, uma possibilidade de resgate do ser humano e de toda a criação. E ele faz isso simplesmente por causa do seu amor. Porque ele ama o ser humano, porque o ser humano é a coroa da criação, e porque a sua criação é a obra querida das suas mãos. Ele faz aquilo que parecia loucura, ele dá um passo de amor e entrega tão grande, que é aquilo que nós chamamos de evangelho. Deus, ele envia o seu próprio Filho unigênito, o seu único Filho. Ele envia para que esse Filho possa ser um novo elo de ligação entre Deus e o ser humano. Se você tem a sua Bíblia, hoje nós vamos ler só um versículo. O versículo que está em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Leio de novo, pois é curtinho. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O plano de Deus é enviar o seu Filho Jesus Cristo para a morte. Pode parecer um plano bastante radical, mas teve que ser, porque o nosso pecado é radical. E só quando a gente entende a depravação do pecado, só quando a gente entende o que é o pecado verdadeiramente, o preço do pecado, quando a gente entende o peso do pecado, que o pecado é algo sério, é algo devastador, é algo terrível. Só quando a gente entender isso, é que a gente vai entender o sacrifício de Cristo.
Porque se a gente acha que o pecado é uma falhazinha, um pequeno defeito que a gente tem na nossa vida, se o pecado fosse algo simples, Deus ele não precisaria ter enviado Jesus à morte. Se o pecado fosse algo fácil de resolver, Deus ele poderia simplesmente dizer, está aqui, está resolvido, está pronto, está sanado o problema, tudo certo, continuem vivendo normalmente. Mas o pecado, ele é algo que nos escraviza e que ele exige uma compensação. Deus ele exige uma compensação pelo mal. Deus exige uma compensação pelo pecado. Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Quando há pecado, deve haver morte. Deve haver punição. Deve haver juízo de Deus e consequência. Essa é a gravidade do pecado. E no Antigo Testamento, eram feitos sacrifícios diariamente pelos sacerdotes no templo, para tentar amenizar um pouco a situação do pecado, para tentar conseguir o perdão de Deus. Só que era um perdão para os pecados, mas não para a situação de pecado do ser humano. Quando alguém cometia um pecado, ia lá, sacrificava um animal para Deus em favor do seu pecado, mas isso não resolvia a situação interna do ser humano, de aprisionamento completo, de mal completo por causa do pecado. E então, o texto que nós lemos diz que Cristo padeceu uma única vez. Cristo padeceu, Ele morreu uma única vez pelos pecados. E a morte de Cristo, ela é tão perfeita, ela é tão completa, que bastou uma única vez Ele morrer, para botar um ponto final, para resolver completamente o pecado. A morte de Cristo, ela é totalmente eficaz. E bastou uma única vez. Não precisa ser repetido. É definitivo. Mas a morte de Cristo, ela não foi uma derrota. A morte de Cristo, ela foi intencional. Ela foi proposital. Ela foi a maior de todas as vitórias. Porque quando Cristo morreu, Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte. Todos os sacrifícios puderam cessar definitivamente. Não é mais necessário sacrificar animais inocentes, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Deus Filho. E como tal, Ele nunca teve pecado. Como Filho de Deus, Ele é justo, diz o nosso texto. E Ele morreu como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Morreu pelos nossos pecados. E a nossa dívida foi cancelada. Nós não devemos mais nada a Deus, porque a dívida foi paga por Cristo Jesus. A morte de Jesus, ela é irrepetível, ela é única. Uma única vez, Ele sofreu pelos pecados de todo mundo. Ele tomou sobre si a culpa que era minha e sua e de todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os seres humanos. Toda essa culpa, que nós não conseguimos imaginar o tamanho. Porque se nós já ficamos deprimidos quando a nossa culpa é grande, imagina a culpa de toda a humanidade, dessa realidade tão cruel que é o pecado. Ele tomou sobre os seus ombros, e sendo completamente inocente, morreu como sacrifício perfeito. Deus, Ele exige punição pelo pecado. Ele exige compensação pelo pecado. Mas nós, pessoas injustas, não somos capazes
de satisfazermos a justiça de Deus. Se nós morremos pelos nossos pecados, nós estamos apenas recebendo o castigo merecido. Agora, a justiça de Deus, para ser satisfeita, precisou da morte do próprio Cristo, o único justo de verdade. E Ele se torna o nosso justificador. O nosso texto diz: o justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Não existe maior injustiça do que essa. Um justo pagar pelo pecado dos injustos. Mas nessa injustiça se apresenta a justiça de Deus. Toda a humanidade, todos nós, sem exceção, estamos do lado dos injustos. Todos nós. E Jesus Cristo, sozinho, está do lado dos justos. Sozinho. Mas Ele pega toda a injustiça que era nossa, toda a culpa que era nossa, e carrega sozinho sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Jesus, Ele não morreu por pessoas justas, Ele morreu por pessoas injustas. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus. A gente só consegue entender o peso do pecado quando a gente conseguir compreender o que é a cruz de Cristo. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou todas as coisas que existem, Ele criou por meio da sua palavra. E a sua palavra tem poder, a sua palavra é criadora. E diz a Bíblia que essa palavra sustenta, por meio de quem todas as coisas foram criadas, essa palavra sustenta toda a criação. A lógica do universo, a razão da existência do universo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, Ele sofre, é desprezado, é torturado e é morto, carregando todo esse peso de todos esses pecados de toda a humanidade. E quando a gente pensa no tamanho do sacrifício de Jesus, a gente se dá conta, poxa, se precisou de tudo isso para nos libertar do pecado, então, de fato, o pecado deve ser uma coisa séria. Porque se o pecado não fosse coisa séria, não precisaria de tanto. O pecado é muito sério. Mas Cristo, Ele carregou a culpa e pagou o preço. O pecado é tão grave que somente a morte do Filho de Deus, inocente, foi capaz de nos libertar. Jesus, Ele nos substitui. Ele leva sobre si o nosso pecado. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. E existe uma troca entre nós e Cristo. Tudo o que há de ruim em nós, Cristo pega para si. E tudo o que há de bom em Cristo, Ele coloca em nós. A nossa injustiça Ele pega para si, mas a justiça dEle é colocada em nós. Lutero chamou isso de justiça alienígena. Uma justiça que vem de fora de nós, que não é nossa, que não pertence a nós, não pertence a esse mundo, mas vem de fora.
O pecado que era nosso, o pecado indesculpável, foi perdoado. O único que não merecia sofrer, morreu em nosso lugar, sofrendo aquilo que nós teríamos que sofrer. E o propósito desse sofrimento de Cristo, diz ali no nosso versículo, para conduzir vocês a Deus. Para conduzir vocês a Deus. Nós estávamos afastados de Deus, como eu falei. O nosso relacionamento com Deus estava rompido. Mas Ele morreu, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Isso significa que Cristo, Ele nos reconcilia com Deus. As portas da graça são abertas e nós temos de novo acesso ao Pai. Existe um novo caminho para Deus e Jesus é esse caminho. Jesus nos leva ao Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por meio de Cristo, nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao próprio Deus. Na antiguidade, nos palácios reais, havia a figura do introdutor, ou do anunciante, da pessoa que decidia quem poderia chegar na presença do rei e quem não poderia. As pessoas vinham até o palácio querendo trazer os seus pedidos, querendo trazer as suas situações ao rei, mas elas não tinham acesso livre ao rei. Ninguém podia ir entrando na sala do trono real. Tinha que passar por uma espécie de uma triagem, de uma pessoa que avaliava se aquela situação, se aquele caso era digno de ser levado na presença do rei ou não. E ninguém podia entrar na sala do rei se não fosse anunciado pelo introdutor. O introdutor, ele podia dar acesso ou impedir acesso ao rei. E Jesus é esse introdutor. É Ele que nos dá acesso, que nos leva à presença de Deus. Mas Ele é um introdutor que é amoroso e nos permite esse acesso, por meio daquilo que Ele fez, por meio da sua obra na cruz. Cristo padeceu uma única vez, porque foi suficiente pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Que palavra maravilhosa do Evangelho! Porque nós agora temos a liberdade, temos o acesso à presença de Deus, o Criador, e nos é restabelecido o propósito original, aquele propósito lá da criação, de sermos representantes de Deus para essa criação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e recebe acesso a Deus, pode ter restaurada a sua tarefa de representar a Deus neste mundo. Quando nós encontramos a Cristo, nós reencontramos o propósito original para o qual nós fomos criados. Longe de Cristo, nós não conseguimos encontrar esse propósito, porque esse propósito está vinculado com o relacionamento com Deus. O propósito da existência humana é se relacionar com Deus e ser representante de Deus para este mundo. Quando a gente está em Cristo, nós podemos encontrar ou reencontrar o propósito da nossa vida. Cristo sofreu em nosso lugar. Isso significa que nós não vamos mais ter sofrimento? Não necessariamente. Os versículos anteriores, ali de 1 Pedro, falam exatamente a respeito disso.
dos sofrimentos de sermos cristãos. Se Cristo sofreu e nós sofrermos, nós estamos caminhando pelo mesmo caminho que Jesus também trilhou, o caminho do sofrimento. Porém, o sofrimento de Cristo, ele é diferente do nosso. Ele sofreu em nosso lugar, sendo inocente. A pergunta que fica para nós: será que a gente entende esse evangelho? Será que a gente entende verdadeiramente que alguém justo morreu por nós injustos? Será que a gente está disposto a crer nesse Senhor Jesus e entregar a nossa vida a Ele, na certeza de que quando a gente faz isso, nós recebemos a justiça de Deus e somos salvos? Ou a gente prefere viver alienado de Deus, viver distantes de Deus, longe do propósito pelo qual nós fomos criados? Essa é a pergunta que nos cabe responder. Essa é a pergunta com a qual Deus nos incomoda na manhã do dia de hoje. Que possamos responder com sabedoria e com fé. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Vamos ter um momento de oração? Baixa a tua cabeça. Pai eterno, nós não conseguimos compreender completamente os sofrimentos de Cristo, porque é de uma magnitude muito distante de nós. Mas nós sabemos, Senhor, que o sofrimento foi tão grande porque era necessário, por causa do tamanho da nossa culpa, do nosso pecado, da punição que nós merecíamos. Mas ainda assim, Senhor, Cristo, Ele se entregou, Ele suportou esses sofrimentos por amor a nós. Porque não te agradou nos ver distantes de Ti. Tu não se contentou com essa situação de afastamento, de pecado e de morte, mas Tu quis trazer liberdade e uma nova vida. E assim, Tu permites essa nova vida a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Filho de Deus, como sacrifício perfeito em nosso lugar. Obrigado, Senhor, que Tu nos desafias a entregarmos nossa vida a Ti. Obrigado que Tu carrega toda a nossa injustiça e nos dá a Tua justiça e a Tua salvação. Assim, Senhor, que possamos buscar um relacionamento contigo, que possamos buscar esse acesso a Ti que nós recebemos por meio de Cristo, para que a nossa vida alcance o seu propósito e para que a gente possa receber a salvação eterna das Tuas mãos. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.